o ministro Dias Toffoli suspendeu o julgamento sobre a lei das estatais. O caso iria à votação no plenário porque o ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar que suspendeu a necessidade de quarentena de 3 anos para políticos indicados a cargos nessas empresas. Ou seja, esses políticos não precisariam mais passar esse tempo longe ali da atuação política para poder entrar em uma estatal, ser indicado. Inclusive, numa possível troca de favor com quem está no poder. Então, Toffoli pediu vistas, ou seja, mais tempo para analisar essa questão. E é sobre isso agora que a gente vai conversar aqui com os nossos comentaristas. Quero entender de vocês se Toffoli tomou decisão correta ou não ao pedir mais tempo para se avaliar essa liminar que foi concedida por Ricardo Lewandowski, que tirava um pouco dessa rigidez proposta na lei das estatais. Quero começar contigo, Segré. Me surpreendeu essa situação, porque, em geral, Toffoli, colocado pelo próprio Lula, ex-advogado do Partido dos Trabalhadores, não parecia ser uma pessoa que colocasse um empecilho para a proposta do Partido dos Trabalhadores. A pergunta, inclusive, seria: o que fará a Mercadante caso essa liminar do Lewandowski caia? Vai sair do BNDES? E a resposta é difícil. Nesse contexto aí, o fato de Toffoli tirar para dar vista demora o processo. E demorando o processo, eventualmente pode atrapalhar as outras votações. Lewandowski já votou, mesmo ele antecipando a sua saída, já colocou o seu voto e não vai mudar. Mas esse fato de pedir vista demora o processo e aí essa demora pode atrapalhar eventualmente o Partido dos Trabalhadores. O que você acredita sobre essa questão da lei das estatais, viu, Ricardo? Porque houve muitas críticas sobre a decisão liminar de Ricardo Lewandowski, porque para muitos desses analistas a lei das estatais ela foi considerada uma lei muito positiva para se afastar essa troca de favores políticos, esse toma lá da cá dentro das estatais que por muito tempo, em alguns casos, provocou prejuízos. E agora? Bom, vamos lá. A gente tem que contextualizar isso aí, né? A lei das estatais foi eu não vou chegar na parte valorativa, não vou dizer um avanço, mas foi uma modificação que o governo Temer fez. Dentro do seguinte contexto histórico, a gente saía de um escândalo de corrupção que foi noticiado em todo o país e no mundo, que foi o Petrolão, que foi a crise de Dilma Rousseff. E estava no coração do escândalo de corrupção o fato de que as estatais foram utilizadas de forma política e de forma ilícita para enriquecimento pessoal e para esquemas de propina. Ponto final. Então, a lei das estatais, criando essa quarentena de 36 meses, impedindo que secretários de partido, pessoas que têm uma posição formal, possam ser presidentes de estatais, faz com que haja uma lisura técnica maior e isso dá um bom sinal para o mercado, isso dá um bom sinal para o mercado externo, então isso é um bom sinal dentro desse contexto. Mas eu vou aprofundar um pouco minha reflexão aqui. Por quê? Existe, por parte de muita gente, a ideia de que a política é uma esfera gerencial e puramente técnica. Eu acho que a lei das estatais, ela corrobora essa visão, que é uma visão limitada. Então, tomar decisões políticas, ter políticos, ter pessoas de partido dentro das estatais, se nós tivéssemos um cenário ideal onde a institucionalidade brasileira não fosse essa várzea, seria uma coisa aceitável. Mas como é uma várzea e aconteceu o Petrolão e houve Dilma Rousseff, então a lei das estatais se torna interessante, se torna válida dentro desse contexto. Piperno. Veja como são as coisas. Bom, primeiro que eu não gostei desse pedido de vistas aí do Toffoli, porque essa é uma matéria que vem sendo discutida há muito tempo e creio ele também já tivesse tido tempo suficiente para refletir sobre o tema. Agora, de fato, um dos argumentos daqueles que querem revogar a lei das estatais, e foi inclusive um dos argumentos utilizados pelo ministro Lewandowski, é que você não pode adotar um poder discricionário, apartando, por exemplo, uma categoria de pessoas, no caso políticos, da possibilidade de trabalhar nessas empresas. Eu acho até que essa visão dele é de fato abrangente demais, porque eu não vejo muito sentido, por exemplo, em você pegar um dirigente partidário
e deslocar e nomear esse cidadão para ser, por exemplo, conselheiro de uma estatal, que é, na verdade, uma tremenda de uma boca livre, que o cidadão vai lá uma vez por mês, ganha um belo de um jeton e tal. Então, essa é uma forma de você, de certa forma, compensar aliados políticos, o que, historicamente, todo mundo no Brasil fez. Então, eu acho que para essa categoria de políticos, eu acho que a lei não deveria ser alterada. Eu acho que o veto continuaria. Agora, a quarentena de 3 anos, eu vejo como algo também um pouco distorcido. Porque, vejo, por exemplo, o ex-governador de Pernambuco está aí na fila para assumir o Banco do Nordeste. Ele não vai poder assumir por conta exatamente dos vetos impostos por essa lei. Ora, se o cidadão, até 31 de dezembro, ele foi, teoricamente, segundo o eleitor do estado dele, capaz de ser realmente o chefe do executivo daquele estado, como é que ele não pode ter mais condição de trabalhar numa outra empresa pública? Quer responder, Segredo? Quero, lógico. Pega o resultado das estatais quando foram dirigidas por políticos e pega o resultado das estatais quando foram dirigidas por técnicos. O fato de ser um político não habilita a ocupar um cargo para o qual ele não está preparado, mais que ter o contato com algum político que determina que ele pode trabalhar nesse lugar. A definição de trabalho é agregação de valor. E político, se não tem o conteúdo técnico junto, para não ser discriminado, ele não deveria ocupar esse lugar, porque ele não está pronto para isso. Eu não poderia fazer uma cirurgia, porque eu não estou preparado para isso. Da mesma forma que um cirurgião não poderia dirigir uma questão que precise de contexto e conteúdo administrativo, porque o político parece que pode fazer tudo e termina fazendo tudo errado. Olhar de soslaio, como eu costumo dizer, ali de Fábio Piperno, aquele olhar de lado aí, agora 5h53... Piperno. Eu acho que eu concordo com o Segredo que ele não está automaticamente habilitado para isso. E também não está desabilitado para isso. Ora, vamos imaginar o seguinte, o sujeito é presidente da República, Michel Temer, foi presidente da República até 31 de dezembro. Michel Temer não teria condição técnica para ser, em seguida, nomeado presidente de uma estatal? Ora, se ele foi, em tese, o chefe de todas as estatais, ele não poderia ser nomeado para um cargo em uma delas? Com quem que você está, Ricardo? Então, nesse argumento, eu acho que o Piperno tem um ponto aí, né? Quando ele fala que, de fato... Um ponto o quê? Correto ou não? Correto, porque, de fato, o político, ele teria uma competência, uma vez que ele, por exemplo, foi governador, foi prefeito, foi presidente, ele tem uma competência. Só que eu volto a lembrar do contexto histórico do governo Michel Temer. É muito importante que se lembre isso. Houve neste país uma malversação generalizada das estatais sob Dilma. Então, esse fato faz com que haja, nesse momento, a necessidade, para mim, de impor uma restrição mais rigorosa, até com o propósito de moralizar a cena pública. Então, eu acho que isso não pode ser abdicado. Talvez, por exemplo, se possa discutir se a quarentena ela é muito extensa, porque são 36 meses, são 3 anos. 3 anos, é. Se ela deveria ser reduzida para 1 ano e meio, 1 ano. Essas discussões de detalhes, sim, mas eu acho que a essência, a finalidade da lei das estatais é uma finalidade boa, tendo em vista o que é a institucionalidade brasileira concretamente. Mas disse especificamente que tem que ter conhecimento técnico. Por isso o resultado das estatais no governo do Bolsonaro deu um lucro de 70 bi de dólares. Quando nos governos anteriores era uma repartância de dinheiro que servia só para bancar uma questão política. O resultado é claro. Uma empresa, seja de capital estatal, misto ou privado, tem 2 objetivos: subsistir e dar lucro. Ponto. A outra questão é política. E você pode colocar no conselho, se quiser, algum político como representante do governo, precisamente porque é uma empresa estatal. Mas dirigir por uma questão de uma pessoa que não entende nada do assunto, sempre o resultado foi ruim. Piperno ou Ricardo? Eu agregaria só uma pequena divergência de detalhe aqui. Eu concordo não tem problema, você não precisa nem pedir licença. Não, pode discordar. Veja, eu concordo que a estatal deve subsistir e dar lucro. Mas há uma outra finalidade das estatais, que é
a de participar de um projeto político nacional. E a gente pode olhar, mas não, isso é um absurdo, isso é uma interferência política. Não é, eu não vejo como interferência política. Assim, há muitos países no mundo que se desenvolvem com projetos nacionais mais robustos, onde você tem muitas estatais dominadas por políticos. Um exemplo disso é a China. A China tem 60 mil estatais, tem um monte de políticos. Só tem político. Só tem político, basicamente. Os membros do Partido Comunista Chinês são essencialmente políticos revolucionários, inclusive, e a China está crescendo e a gente não. Então, existe também esse detalhe. Mas eu acho que, volto a dizer, no contexto que vigora aqui, pós-Dilma, a lei é acertada. É possível fazer uma comparação com a China nesse caso? Não, eu imagino que não. Não por uma questão até de prioridades por sobrevivência. Quando foi eleito Xi Jinping de novo, sobre 3 mil, me parece, eram os eleitores, ninguém se animou a falar eu estou contra Xi Jinping, porque o cara sabia como terminava. Então, me parece que essa questão da China, concordo, claro, porque ele dirige da forma do Estado, mas num comunismo capitalista. Eles também defendem a questão de sobrevivência e fundamentalmente de lucro. De fato, tem lucro. Piperno? De fato, a Petrobras deu muitos lucros aí nesse último período. É verdade. Só que a Petrobras teve 4 presidentes. 3 acabaram, tendo as suas cabeças decepadas aí pelo presidente da República. Então, veja, nenhum deles era político. E se essa instabilidade no comando aconteceu, é porque algo desagradou o presidente da República de então. Então, veja, não desagradou porque eles eram técnicos ou porque não haviam políticos. Desagradou porque ele achou que não cumpriu metas, não cumpriu propósitos. Eu entendo a lei, principalmente aprovada o fato dela entrar em vigência naquele momento, após todo o escândalo do Petrolão. Agora, não vejo como uma lei perfeita. É uma lei criada num momento de exceção e ela não pode perenizar um outro tipo de exceção. Ricardo, vou dar uma última palavra para você nesse tema, porque daqui a pouco a gente já vai encerrar. Perfeito. Só fazendo uma observação. Claro que não dá para fazer uma comparação direta entre as instituições brasileiras e as chinesas, obviamente não. Mas o que eu digo existem muitos casos, não só a China, vários outros, em que decisões políticas de um projeto político, incidindo estatais com pessoas que são políticas, têm um resultado de crescimento. Eu acho que a ideia, a noção conceitual, a noção categorial de isolar uma esfera técnica que é impermeável e uma outra esfera que é a política é uma noção complicada, porque a gente está falando de política. Por exemplo, o exemplo que o Piperno deu aí, mas os presidentes das estatais caíram. Isso foi uma decisão política. Há sempre uma decisão política. A margem de decisão política é inevitável na política. A gente não está falando da mesma coisa que você ter uma empresa privada que não tem vínculo político nenhum e que daí, na escolha do seu CEO, escolhe por meios exclusivamente técnicos.